Glória a Deus. Amém, igreja? Amém? O nosso general é Cristo. Vencemos as nossas batalhas através desse Deus que nos prontifica a cada dia, que prontifica a estar nos ajudando. A igreja pode se assentar. Estaremos trazendo o ensinamento da palavra de Deus, onde Deus tem procurado nos mostrar algo tremendo. Meus irmãos, sobre o encontro com Deus, gostaria que a igreja estivesse atenta a este encontro. Há 2 anos, mais ou menos, eu participei desse encontro e assim, Deus falou muito forte ao meu coração. Do iniciar, nessa condição, no dia do encontro, foi apenas um dia. Mas foi no primeiro momento que eu entrei, até o final, as lágrimas não pararam. Porque foi um sentir de Deus tão profundo, que marcou a minha vida. Eu me lembro que o pastor estava ministrando, eu não me lembro qual era a palavra, e no momento eu comecei a provar a Deus e dizer: olha Deus, se nesse encontro o Senhor tem falado tão forte comigo, eu gostaria que aquele pregador, que naquele dia estava ministrando, saísse do altar e viesse aqui perto de mim. E as lágrimas caindo, chorando, prostrado ao chão, uma mão me tocou. E eu ouvi a voz daquele que estava ministrando do meu lado. Me tocou. Eu não expressei, eu estava dobrado, ajoelhado, e com Deus eu falei isso com Ele. E aquele pregador que ministrava naquele momento, ele chegou, me abraçou. E disse: Deus veio, me pediu para vir cá, nesse momento. Sabe, olha como Deus, Ele ouve as nossas orações. Como Deus, sem falarmos uma palavra ou querermos expressar publicamente, Ele sonda e conhece o nosso coração. O que Deus me falava no louvor era que Deus queria falar a alguns corações nessa manhã, que estavam com medo, com dúvidas, acerca daquilo que Deus quer fazer. Sabe, é tão forte isso, porque na nossa vida nós temos medo, é verdade. Inseguranças. Caímos nas nossas razões e limitações. Mas, meus queridos, quando caímos na dependência e vamos ao encontro de Deus, nós começamos a ser confiantes, a deixar que Deus, Ele faça por nós. Estamos, durante vários domingos de ensino, aprendendo sobre Davi. Estamos lendo o 1º e o 2º livro de Samuel, que nos traz histórias fantásticas e aprendizados concretos daquilo que Deus quer nos falar. Desde o princípio, Deus, Ele criou o homem para encontrar com Ele. A palavra nos diz que no Éden, Deus descia ao entardecer e se assentava e tomava um café, e estava ali conectado com a sua criatura. Mas nosso livre desejo e arbítrio, nós erramos. Nós escolhemos, demos ouvido ao inimigo. É lamentável isso, porque Deus aceita as nossas decisões, sim, Ele aceita. Porque Deus, Ele não fez pessoas que fossem como uma máquina, talvez um robô, para que fosse programado, mas que Ele espera em si pessoas que adorem a Ele em espírito
e em verdade. Meus queridos, e a gente começa a ver a história de Deus sempre direcionando e sempre armando um plano de redenção. Prova disso, estamos aqui nesta manhã para receber, para ter graça, para receber de Deus o favor imerecido, para sermos como pessoas limitadas, mas capacitadas em Cristo, para evangelizar, para falar, para divulgar o nome do Senhor. E eu e você estamos aqui escolhidos para isso. E meus irmãos, nós vemos a história de 1º e 2º Samuel, quando Deus, ele na verdade, o povo rejeita a Deus no seu governo teocrático. E agora o povo queria ser como as demais nações, ter um rei para si. E Deus permitiu isso, porque igual eu falei, não é um Deus que é arbitrário, e por mais que Deus tenha dado as leis, Deus não é um Deus legalista, é um Deus que nos deu instrução, que nos deu direção, e através das leis que Deus deu ao seu povo, através de Moisés, Deus queria mostrar um caminho, uma direção, um modo de vida. Por muitos que acham que Deus é arbitrário, Deus não é. Deus é bondoso, Deus é maravilhoso, Deus é misericordioso, Deus é longânimo, Deus é presente. E Ele está aqui nesta manhã para nos direcionar, para nos mostrar qual é o caminho é o Pai. Disse os discípulos: olha, Senhor, estamos há tanto tempo contigo, nos mostra o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Estamos na direção certa, meus queridos, porque estamos olhando para o céu, para a direção, para Deus, para Jesus, aquele que deu a sua única vida, deu o seu amor, deu a sua graça, foi derramada sobre nós, para que nós, como falhos e limitados, estivéssemos aqui, levantando as nossas mãos, elevando os nossos pensamentos a Deus. E meus queridos, dentro do governo que às vezes escolhemos, porque há decisões que nós tomamos. O povo, quando rejeitou o governo teocrático de Deus, o governo de Deus, ele disse: olha, nós queremos um rei. E ali eles escolhem a Saul. Eu sempre falo que Saul era lindo, homem de aparência. A Bíblia nos fala que ele tinha aparência. Mas olha só, quando a gente começa a se aprofundar nesse contexto de 1 Samuel e 2, nós começamos a perceber que Deus não olha para as nossas aparências. E por mais que nós, homens, temos muitas das vezes não, todas as vezes queremos olhar pelas aparências. Como o povo olhou para Saul. Mas Deus, ele disse a Samuel, que foi o profeta chamado por Deus, o ouvido de Deus dizendo: olha, Samuel, não se atente para a aparência, porque eu vejo o coração. Nesta manhã, você que está aqui, você que está online, Deus não está olhando para a sua aparência, Deus está olhando para o seu coração. Isso é muito forte. O salmista, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe o meu deitar, também sabe o meu levantar, e sem que haja em mim uma única palavra, tu me conheces. E dentro daquilo que Deus tem mostrado de pessoas que estão aqui com medo de uma semana, de um ano que se finda, estão com medos, Deus está mostrado aqui que Deus quer visitar o seu coração. Não olhe pelas aparências. Talvez as aparências, quando Josué e o povo chegaram às muralhas de Jericó e disseram: olha, essas muralhas são indestrutíveis.
Foi essa a visão, foi essa a aparência que o povo tinha. Quando Daniel, jogado à cova dos leões, olharam ali e disse: esse aí não vai ficar sequer uma hora aí. Os leões estavam famintos. Os amigos de Daniel, que foram jogados numa fornalha de fogo ardente, onde ela foi aquecida 7 vezes mais. A expectativa e a visão de quem estava de fora é que eles seriam queimados, que Davi seria devorado e que as muralhas não seriam quebradas. Na visão de quem está de fora. Qual é a visão que você tem tido? A visão de alguém que está vendo só as circunstâncias e os problemas, lutas e perseguições? Ou você tem olhado para o monte? O salmista diz: se olhei para o monte, de onde me virá o socorro? Pois o meu socorro vem de Deus. Meus irmãos, é uma ótica de percepção tão maravilhosa, porque quando nós olhamos na nossa visão, nós perdemos. Quando nós olhamos para Deus, a palavra nos diz que somos mais que vencedores. Porque a palavra nos diz que essa expressão nos diz que antes de sair a guerra, o povo já declarava: somos mais que vencedores. É essa a sua declaração? É essa a sua convicção que você está saindo antes de guerrear para ser vencedor? Se é esta, você está no caminho certo. Meus queridos, nessa manhã eu gostaria de te contar uma história de um homem que nasceu para ser rei, mas ele não foi rei. Ele não foi rei. Em um dia apenas ele perdeu tudo. Perdeu seu pai, o seu avô, perdeu o trono, perdeu a sua casa, perdeu a capacidade de andar. E foi morar num lugar distante. Meus queridos, há certas situações da nossa vida que vai nos fazer ir para longe. E essa pessoa não é Jó. Talvez muitos falam-se de Jó pela paciência que ele tinha, mas muitos queriam ter a paciência de Jó, mas não queria passar por aquilo que Jó passou. Não é verdade? Há muitas pessoas assim que são imediatistas e pedem a Deus paciência. Eu quero ser igual a Jó, mas não querem passar por aquilo que Jó passou. Jó perdeu a sua casa, os seus bens, seus valores, seus filhos, e consigo terminou contraindo uma lepra, que foi correndo a sua carne. Mas a palavra nos diz que ao final de tudo isso, não da sua vida, mas de tudo isso, Deus restituiu aquilo que ele havia perdido. E meus irmãos, eu quero dizer para você que antes da vitória, vem as aflições, vem o deserto, vem as provações, vem as nossas falhas como homem, mas nós, quando acreditamos em Deus, nós somos restituídos. Quando somos fiéis ao Senhor no pouco, a palavra fala que quando somos fiéis no pouco, no muito Deus acrescenta. Olha só que fantástico ser no pouco. É como a fé que brota no nosso coração, e Jesus, ele mostra que a fé é como um grão de mostarda, tão pequenininho, mas quando é jogado na terra, ele floresce, ele cresce e torna-se uma grande árvore. Meus queridos, a palavra de Deus no capítulo 9 de 2 Samuel é a palavra desta manhã, quando estaremos falando sobre Mefibosete. O título dessa mensagem fala: a bondade de Davi para com o filho de Jonatas.
Eu vou ler aqui alguns trechos, alguns versículos dessa palavra do capítulo 9 de 2 Samuel, que diz assim: disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Mas havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-lhe que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu, Ziba? E respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, ele é aleijado de ambos os pés. E o rei então pergunta: onde ele está? E Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. E veio Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, inclinou-se prostrando com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis aqui teu servo. Então o rei disse para Davi, Davi disse a Mefibosete: não temas, não temas. Meus queridos, talvez você conhece essa história e sabe que a história é bem clara e nos deixa relatos para que possamos aprender. E nessa manhã eu quero falar sobre Mefibosete. O nome Mefibosete quer dizer vergonhoso. E a palavra nos diz muito claramente que Mefibosete, ele era filho de Jonatas e neto de Saul. E estamos estudando aos domingos de manhã muito claramente acerca da palavra do Senhor. Em 1 e 2 Samuel nós vemos Deus elevando, chamando o homem profeta, porque a casa de Deus já estava ali descoberta. Elias, um homem que era profeta, mas estava velho. E os seus filhos não continuaram a exercer esse sacerdócio com oferta fiel ao Senhor, e a palavra nos deixa bem claro que eram homens corrompidos. Mas então Deus chama um profeta, um homem no clamor de Ana, que entra chorando, angustiada no templo, mas Deus ouve a oração de Ana, e lhe concede um filho, que o seu nome era Samuel, o ouvido de Deus. E nas circunstâncias, Samuel ficou como uma entrega a Deus, ficou Samuel ali no templo, após ele ter desmamado, passado ali o período materno de tomar o leite da mãe. Ele foi para o templo e foi crescendo, aprendendo, e experiências ele teve, para que ele vivesse o ouvir de Deus na sua vida, porque Deus queria falar ao seu povo. E meus queridos, o profeta Samuel é levantado para falar à nação. E o profeta, ele tem uma grande responsabilidade de trazer da parte de Deus uma palavra para o seu povo. Essa é a grande responsabilidade. Enquanto o sacerdote levava a oferta, os pecados a Deus, o profeta, ele trazia da parte de Deus uma palavra para o seu povo. Nessa manhã Deus tem uma palavra para você, meu querido. Deus quer falar com você. E a gente já contou aqui nos vários domingos que vão acontecendo, que então Samuel, ele unge a Davi, um homem segundo o coração dos homens. E Saul, por um momento, ele quis andar com Deus, mas depois ele se desviou. E começou agora a viver uma vida de rei. Ele começou a governar e não deixou que Deus governasse. E com isso Deus rejeitou. Meu querido, quando você não aceita os planos de Deus, quando você não deixa Deus te guiar, você se torna desobediente a Deus.
Eu preciso te dizer isso porque isso se chama pecado. E o pecado é quando, na forma original dele, quer dizer errar o alvo. Errar o alvo, amartia. E quando não nos olhamos, olhei para o alto, olhei para o alvo, nós nos desviamos de Deus. O povo não precisava andar 40 anos no deserto, mas devido à murmuração, à desobediência, ficaram dando voltinhas no deserto. E nenhuma daquela geração que murmurava, que reclamava, não entrou na terra prometida. Erraram o alvo. Eu quero te convidar a estar acertando o alvo, olhando para Cristo, vivendo uma vida de obediência, de entrega, de servir a Deus, porque, meus queridos, é assim, Deus nos criou para que sejamos verdadeiros adoradores, que adoramos a Deus em espírito e em verdade. Deus requer de nós verdade, até porque o pai da mentira é o diabo. Nós queremos viver conectados, queremos viver com Cristo. E muitas das circunstâncias nos levam a afastar de Deus. A história de Mefibosete é muito impactante, porque a gente percebe que após a guerra onde Saul e Jonatas, eles perderam a guerra, morreram. Lá em 2 Samuel 4, versículo 4, a palavra nos fala que a cuidadora de Mefibosete pegou ele e ouvindo a notícia de que a guerra tinha sido perdida, ela correu e caiu com Mefibosete. E a palavra nos fala que ele feriu as pernas. Era o rei que ia assumir o lugar de seu pai, Mefibosete. Mas devido a essas circunstâncias, ele tomou o nome de vergonhoso. As suas pernas não podiam se mexer mais. E a palavra nos fala que anos se passaram e nesse período, aproximadamente 15 anos, Mefibosete foi morar em Lodebar. E a palavra nos diz que Lodebar era uma terra estranha. Lodebar quer dizer sem pastos, lordinão, sem pasto, sem alegria. Estava lá este homem, Mefibosete. Há certas circunstâncias da vida que nos levam, que somos envergonhados e somos levados a um lugar sem vida, sem alegria. Meus queridos, e Deus sempre no seu plano, no seu projeto, procurando se conectar com o homem, se programando conectar com a sua criatura. E meus irmãos, passado algum tempo, e antes de Jonatas falecer, havia uma aliança entre Jonatas e Davi, o seu melhor amigo. E eles falaram assim, olha, eles fizeram em si aliança, que Davi ia lembrar, porque Jonatas sabia que Davi era aquele que Deus iria instituir sobre Israel como um rei segundo o coração de Deus. E agora essa aliança se torna perpétua no desejo ali de que, mesmo Jonatas partindo, havia uma aliança, que Davi iria honrar a sua casa. E meus irmãos, isso é tão forte, a aliança é tão notória, tanto no mundo material como espiritual, porque Davi, depois, passados os dias, ele honrou essa aliança. E no versículo 9, no capítulo 9, nos fala da bondade, da aliança de Davi com Jonatas. Onde estava Mefibosete? Em Lodebar.
Agora Davi havia conquistado Jerusalém, conquistado Judá, Israel, e agora Davi já com seu reino estabelecido, agora ele chama a Ziba, um dos que eram da casa de Saul. Ele faz uma pergunta: Ziba, alguém da casa de Saul, alguém da casa de Jonatas, que eu possa fazer de misericórdia, de aliança? E Ziba, ele diz: olha, sim, a Mefibosete, ele está em Lodebar. Meus irmãos, Mefibosete era visto como um inválido, um aleijado dos pés. É interessante perceber quando Ziba é chamado e fala com o rei Davi, diz: olha, Ziba, o rei, sim, há um filho de Jonatas, ele se chama Mefibosete, só que ele é aleijado de ambos os pés. Está no versículo 9, no capítulo 9, versículo 8, Ziba faz esse comentário. E por isso que eu te perguntei, qual que é a sua visão para essa semana, que vai ser uma semana desafiadora, de lutas, de provas, de vitórias, e qual é a sua visão? Porque a de Ziba era que Mefibosete era aleijado de ambas as pernas, ele não poderia caminhar, mas Davi tinha a visão que a aliança que ele tinha com Jonatas, ela era perpétua. E meus queridos, qual que é a sua visão com Deus? Qual é a sua aliança? Em saber que Ele é grande, que Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é misericordioso. Ou talvez nas suas circunstâncias da vida, você caiu, machucou as pernas, não consegue andar e às vezes se duvida de Deus, da aliança e do projeto que Deus estabeleceu para a salvação. Meus irmãos, há uma aliança que Deus fez com o homem desde a fundação do mundo. Que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E depois vemos na cruz do Calvário essa aliança sendo renovada. Quando eu e você não tínhamos direito, quando eu e você não podíamos andar, e nas circunstâncias da vida caímos, tropeçamos, machucamos as pernas, nos afastamos de Deus, fomos para Lodebar, uma cidade onde não tem pasto, não tem vegetação, não tem alegria, e nos afastamos de Deus. E Deus, no seu plano perpétuo, na sua aliança, Ele vira e disse: olha, há alguém ainda. Na aliança que Deus fez lá, em morrer por mim e por você, é porque sim, havia sim, alguém ainda. E este alguém era eu e você. Meus irmãos, nós precisamos entender que Deus, Ele é misericordioso. A visão de Mefibosete foi marcada pelo chamado. Samuel 4:4, quando conta a história de Mefibosete, quando ele ficou incapacitado do pé, ali de andar. Mas a aliança de Deus estava sobre a vida daquele povo. A aliança de Davi com Jonatas. A pergunta que Davi, ele faz, olha, e disse ao rei, onde ele está? No versículo 4, ele disse, olha, onde está Mefibosete? O rei está chamando. E meus irmãos, nós fomos chamados por Deus. Posso ouvir um glória a Deus, porque nós fomos chamados por Deus. Fomos eleitos segundo a sua presciência. Olha, quando um dia nós estávamos largados neste mundo, jogados no lamaçal dessa vida, estávamos perdidos, estávamos em Lodebar, estávamos sem esperança, mas Deus nos chamou.
Olha que forte, que impactante. Quando a linhagem havia acabado, ninguém lembrava mais de Mefibosete. Sabia onde ele estava, mas ninguém queria. Éramos um dia rejeitados, largados, esquecidos. Mas quando Jesus, na cruz do Calvário, Ele pagou um alto preço por nós, nós fomos lembrados, nós fomos chamados. Isso é graça, isso é o favor imerecido de Deus pelas nossas vidas. Onde Ele está? E Ziba disse, olha, Ele está lá em Lodebar. E a palavra nos diz que mandou o rei Davi chamá-lo. Meus queridos, eu tenho certeza que você veio aqui nesta manhã, não por curiosidade, mas porque Deus te chamou. Meus irmãos, há um povo eleito, há um povo chamado que está nessa hora congregando, está nessa hora louvando, está nessa hora ouvindo a palavra de Deus, porque entenderam o que é chamado. E se pegarmos no dicionário o que é chamado, é quando alguém chama com voz audível. Quantos de nós recebemos o chamado de Deus de forma nítida? Pelo nosso nome, Deus nos chamou. Muitos no ventre da mãe. Muitos talvez depois de um certo tempo, 15, 20 anos, mas foram chamados. Alguns que ainda não foram chamados, mas vão atender a esse chamado, porque Deus, a sua vontade é para que todos se arrependam e creiam nele. E meus queridos, Mefibosete, o rei mandou chamá-lo, para voltar para a casa do pai. E 1 Pedro fala, 2:21, fala para que obra foste chamado por Cristo, também porque vós, também sofreu por vós, levando-vos também em exemplo, a fim de que sigamos os seus passos. Quando nós fomos chamados por Deus, é para estar na presença do Rei. É para que nós para que nós possamos estar na presença do Rei, na casa do Rei. Mefibosete recebeu um convite. Talvez nessa manhã eu posso fazer isso, talvez você não entendeu esse chamado. Você que está online, talvez está nos assistindo, talvez Deus está te chamando. Deus está falando com você e às vezes você tem sido duro em relação a esse chamado, mas nessa manhã eu quero fazer um apelo, eu quero te falar que Deus está chamando, Deus está convocando uma nação para estar no palácio, estar na sua presença, estar à mesa, estar ali aos cuidados do rei. E meus queridos, isso é tão impactante, porque quando Mefibosete, ele recebeu esse chamado, ele logo foi. Vim para a casa de Deus, servir a Deus, aceitar Jesus. Eu te digo que não serão dias difíceis, haveremos tribulações. Mefibosete não veio andando, não. Ele não podia, as suas pernas estavam impossibilitadas, mas ele foi trazido à presença do rei. Vamos chegar muitas das vezes impossibilitados, incapazes, vamos chegar destruídos, muitas vezes angustiados, choramos, mas precisamos estar na presença do Rei. Meus queridos, Mefibosete não foi curado. Não, ele não foi curado, mas ele foi aceito. Olha que forte isso, meu querido. Ele não foi curado. Mefibosete, até o último dia da sua vida, ele não foi curado. Mas ele foi aceito perante Deus. Há momentos que vamos caminhar dia a dia. Paulo disse que ele tinha consigo um espinho na carne. Ele tinha feridas, ele tinha limitações, ele tinha provas.
ele tinha problemas, ele tinha desafios, ele brigava consigo mesmo em deixar o velho homem, em deixar as velhas práticas. Ele era um homem limitado, como eu e você. Mas ele foi aceito perante Deus, através de um chamado, no dia que ele ia perseguir os judeus. A palavra nos fala que Deus apareceu a ele em uma luz, e ele caiu em terra, e entendeu o chamado de Deus. Meus queridos, nós precisamos nos prostrar perante o altar do Senhor e começar a dizer: Deus, eis-me aqui, você está me chamando, você está me convocando para quê? Para estar no louvor, para estar na diaconia, para estar na rede Kids, para ser intercessor, para ser pastor, para ser evangelista, para ser missionário. Eu preciso me colocar à disposição do chamado de Deus. Ah, mas eu não tenho como andar. Verdade, Mefibosete não tinha. Mas, meus queridos, o grande segredo disso tudo é que quando Mefibosete foi colocado à mesa, ninguém mais via as suas imperfeições. Ninguém. As suas pernas estavam debaixo da mesa. Somos uma igreja de macas e mesas. Lugar de igreja, na igreja, lugar de feridos. Lugar de igreja, lugar de problemáticos, de pessoas. Sim, é. Mas quando elas chegam aqui, elas são cuidadas. Elas são preparadas. A história do bom samaritano nos fala claramente isso, que veio os salteadores e pegaram um homem que estava pelo caminho, e veio o sacerdote, veio os religiosos ali, e não olharam para ele, deixaram e passaram de largo. Meus queridos, não estamos vivendo religião, não estamos pregando placa de igreja, estamos pregando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E vai entrar por essa porta pessoas aleijadas, pessoas endemoniadas, pessoas fracas na fé, pessoas doentes, porque virão para aqui para serem tratadas, para ouvir o Evangelho, para ouvir a palavra de Deus. Elas vão errar, vão chegarem aqui tristes, mas em nome do Senhor Jesus, elas serão curadas em nome do Senhor Jesus, porque elas vão sentar à mesa, elas vão cear, elas vão poder comer. Pessoas fracas na fé, pessoas que tiveram experiências marcantes com Deus, mas pelas circunstâncias da vida se afastaram, foram para Lodebar, foram para um lugar onde não tinha vida, não tinha paz, mas vão voltar para a presença do Senhor, vão voltar a sentar à mesa. Esta é a história de Mefibosete, que não foi rei, que não foi curado, mas que foi aceito pelo Senhor. Meus queridos, somos aceitos, Senhor, pela nossa fé nele. Romanos 5:1 diz que nele temos paz, por meio do amor de Jesus Cristo. Olha que impactante, Paulo escrevendo aos Romanos: aceitos por Cristo. Você, eu, fomos aceitos por Cristo. Para quê? Para que nele tenhamos paz. Mefibosete temeu quando o rei o chamou. Mefibosete achou que ele teria o mesmo destino dos seus pais, do seu avô. Mas não, o rei mandou chamá-lo. Quantas vezes tememos, quantas das vezes somos medrosos, quantas vezes questionamos, mas, meus queridos, na presença de Deus nós temos segurança. Davi disse a Mefibosete assim, no capítulo 9, versículo 7, diz: não temas. Diga para o seu irmão assim do seu lado, vira para o seu irmão e diz assim: não temas,
Não temas, meu querido. O Rei está te chamando. Não temas. Não temas, você que chegou aqui aflito, angustiado, com as suas pernas travadas, olha, não temas, o Rei está te chamando, Ele quer mudar, Ele quer te convidar a sentar à mesa, não é dia de ceia aqui não, mas estamos a cada dia ceando em Cristo, lembrando a sua morte, mas lembrando também da sua ressurreição, porque Ele se fez indigno, se fez pecador, assumiu as nossas culpas, e a palavra nos fala que ele subiu ao monte como ovelha muda, não murmurou, não questionou, ele simplesmente abriu seus braços, para que os pregos fossem cravados, para que eu e você pudéssemos hoje gozar dessa graça maravilhosa. Não tenha medo. Não temas, na graça de Deus os nossos defeitos, eles desaparecem. Mefibosete, filho de teu Senhor, foi a palavra que Davi disse a ele: a partir de hoje, você vai comer na minha mesa. Mefibosete foi chamado de filho. Ele diz assim: sempre comerás o pão à minha mesa. Meus queridos, Deus nessa manhã está te convidando a comer pão na mesa. Eu sei que muitas pessoas têm passado por provações, passando por lutas. E Mefibosete lá em Lodebar, ele não comia, ele não se alimentava, era uma terra sem pasto. Uma terra seca, era uma terra sem esperança, sem valores, sem cultura, sem Deus. Há muitas pessoas nesta hora que estão passando por Lodebar. Há muitas pessoas na palavra de Deus que nós percebemos, homens de Deus que foram levados às provações. Porque aceitar a Jesus não é aceitar e viver mil maravilhas. No mundo vós tereis provações, tribulações. Meus queridos, tem hora que vamos passar por isso. Vamos estar em Lodebar, vamos chorar, vamos nos angustiar. Mas Deus não se esqueceu da aliança que Ele fez, da sua morte ali na cruz, carregando a sua cruz, Ele se entregou, porque a aliança não seria quebrada, e tudo isso sabe para quê? Para que você fosse chamado de filho, para que você fosse chamado para assentar à mesa. Meus queridos, já estamos encerrando este culto nessa manhã. E a palavra que Deus Ele tem para você, não desanime, não pare, não se esqueça de Deus. Eu sei que certas circunstâncias da vida te fazem distanciar. Mas precisamos parar de olhar para o homem, de olhar para a religião, de olhar para a igreja e olhar para o alto. De onde nos vem o socorro? O nosso socorro vem de Deus. Deus, Ele é fiel, Ele não muda, o tempo passa, Ele é ontem, hoje e será eternamente. E meus queridos, muitas pessoas estão se decepcionando com homens, com promessas.